Muito boa noite a todos, com muita alegria. Estamos aqui mais uma vez. Eu já agradeço de coração aquelas pessoas que já manifestaram aí durante a apresentação aí do tema que viria, já gostando do tema. Eu deixo um abraço muito carinhoso para você que já gostou desse tema de hoje. E vamos continuar com temas assim voltados para essa área pastoral, do aconselhamento, para suprir aí um vácuo, um espaço aí na vida das pessoas, durante esse período de pandemia, durante tantos problemas que vão surgindo, e nós, como igreja, queremos oferecer um conteúdo bíblico para você. Então, aqui não é uma palestra de um psicólogo, aqui é de um pastor conselheiro, e vai trazer aqui uma resposta bíblica para esse problema hoje da labilidade emocional. É claro que acabamos usando um termo da psicologia, usando como ferramenta, mas o nosso foco aqui é a palavra de Deus. E fico muito feliz que você esteja aí para juntos podermos compartilhar da alegria e da importância desse conteúdo para a vida de todos nós. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Fica conosco até o final. Não vamos ser demorados, mas ainda daremos um espaço para você poder fazer suas perguntas, as suas considerações, que muito nos alegra e deixa mais interativo esse momento especial que temos todas as quintas-feiras, às 18h30, aqui com você. É muito bom. Então, receba um abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana de Caicó e deste servo, o pastor de Araújo. Vamos ao tema, então, sobre labilidade emocional. Uma pessoa com labilidade emocional, ela costuma ser vista como uma pessoa dramática. É aquela pessoa que leva as coisas aos extremos. Qualquer coisa, vou morrer, né? Tem muitas pessoas que acabam expressando sentimentos extremados, dramáticos da própria vida. Então, o gato que vai passando na rua, o carro vem, matou, né? O gato passou direto. Então, nós vamos falar sobre esse tema. É claro que em alguns momentos aparece de uma forma dramática, mas nem sempre aparece também formas de manias que são mais sutis e que estão ali no comportamento da pessoa. E vamos pegar esses dois polos, a questão das manias e a questão mais extremada, né, que é o chamado borderline, quando é uma coisa mais extremada. Vamos pegar aí um exemplo bíblico para a gente tratar dessa questão. Mas vamos aqui a alguns sintomas que são comuns às pessoas que estão vivendo essa questão da labilidade emocional. Inversões repetidas de ânimo, né? E sem motivo aparente. A pessoa está animada, de repente vai lá para baixo e ali fica desanimado, né? Falta de controle em relação às suas emoções, perde o domínio próprio, né, queridos? Que é esse fruto do Espírito Santo que Deus nos confere, fazendo com que possamos exercê-lo diante de situações de estresse. Comportamentos impulsivos mais presentes, uma sensação de vazio existencial, da própria existência, e, às vezes, atitudes autodestrutivas. E a questão da fé, as suas crenças se tornam limitantes. Elas vão perdendo, de certa forma, a fé e sentimentos e emoções à flor da pele. São alguns sintomas que podemos perceber. Vamos ao exemplo bíblico que eu quero trazer, do exemplo mais dramático dessa questão. E o texto encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 19, ali do versículo 9 ao 10, e nós temos ali que diz assim: mais uma noite em que Saul estava a sentar nos seus aposentos, ouvindo Davi tocar harpa, o espírito atormentador da parte do Senhor atacou, de repente, havia uma lança ali perto, à mão, e atirou contra Davi, com o intuito de o matar. Mas este esquivou-se a tempo, fugindo para fora, para o escuro da noite. A lança ficou cravada na parede. Nós temos também outro relato aqui: enquanto o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então nós temos aqui na vida de Saul um exemplo de uma pessoa com descontroles emocionais profundos, extremados, ao ponto de estar bem ouvindo uma música, de repente explodia, ou de repente está muito aflito e a música o acalmava. E isso revela muito essa questão do borderline, né? São pessoas que, devido a essa instabilidade emocional, manifestam insegurança nas suas relações sociais, costumam ser pessoas que não toleram ficar sozinhas, elas podem sentir medo intenso ou raiva quando sentem-se abandonadas ou negligenciadas. E essa raiva expressa-se
com reações agressivas. Aqui no caso de Saul, ele está lá no seu aposento, ele está só e de repente Davi chega ali para o acalmar, tocando a sua harpa, e ele tem um ataque de fúria de repente, e no momento Davi tocar a harpa, em outro momento ele volta à tranquilidade quando Davi toca novamente. Esse é um exemplo de uma estabilidade emocional visível da vida desse homem. Aí nós temos as famosas manias. Eu quero que você preste atenção, e muitos de nós temos elas e nem percebemos dentro desse tema. Por exemplo, desafios sem sentido. Você já se apegou desafiando uma coisa como se eu não chegar ali antes de tal hora ou antes de isso parar, vai acontecer alguma coisa? Eu estava em Natal agora e comecei a pensar, eu tenho que chegar em Caicó antes do sol se pôr, né? E foi um desafio, assim, meio sem sentido, mas aquilo começou a me desestabilizar. Fiquei meio preocupado quando ia chegando e o sol já estava, e tinha dado uma chuva, e teve um raio, queimou umas coisas na casa, foi aquela coisa. Mas isso faz parte, muitas vezes, de manias que nós vamos desenvolvendo. Seu prato deve estar devidamente organizado, feijão no canto, arroz no outro, a salada no outro, e nós vamos desenvolvendo esse tipo de manias, né? Tem gente que, até para morder o pão, tem que ir mordendo simetricamente, que é para ficar ali bem retinho. Outras pessoas, quando chegam no canto, ficam pensando em uma rota de fuga. Se acontecer alguma coisa ali, eu tenho que saber por onde correr. E fica ali planejando, quando coloca o carro, já bota o pneu numa direção para fugir, se for preciso. Isso são manias, queridos. Outros têm rituais antes de dormir, só dorme com o lençol na mesma posição. Se o lençol não estiver na mesma posição, sentem-se incomodados. São manias que vão se desenvolvendo, comportamentais, e que muitas vezes nem percebemos. Roer as unhas, hipocondrias, achar que sempre está com uma doença, fica pesquisando na internet para ver se, de fato, os seus sintomas se adequam àquele pensamento que ele tem em relação a si mesmo, e muitas vezes fica inquieto e vai procurar até uma consulta médica para ver se não está com aquele problema. Também está enquadrado dentro dessas manias e que nós precisamos, então, observá-las e ter uma resposta bíblica para isso, para que não interfira na nossa vida abundante, tão cara que Cristo conquistou para nós. Nós estamos falando hoje sobre labilidade emocional. Se você chegou agora, nós já falamos de exemplos extremados que podem se desenvolver como uma pessoa dramática, né? E no caso de Saul, jogando uma lança para matar Davi, em um momento que ele se sentiu atormentado. Eu não vou entrar agora em detalhes sobre esse assunto, mas ele reage de uma forma muito impulsiva e perigosa, dentro dessa mudança de comportamento rápida. Alguém que está ali bem, de repente, muda. Tem pessoas que parecem um pavio de pólvora, né? Parece que precisa uma faísca que ele explode. E isso é algo que precisa percebido, ser tratado, porque isso pode trazer prejuízos muito grandes. Veja, queridos, que o texto diz que se Davi não tivesse sido rápido, a lança tinha o acertado. Então, isso fica um alerta para nós, Em um descontrole seu, você pode estar trazendo consequências, ferindo pessoas, ou seja, com palavras, ou mesmo fisicamente, consequências irremediáveis. O texto diz, mas este se esquivou-se a tempo, fugindo para fora, para o escuro da noite, a lança ficou cravada na parede. Essa ideia da lança ficar cravada na parede, ela é importante, porque mostra que Saul não jogou a lança assim só para fazer medo, não, ele lançou a lança para matar Davi mesmo. E pessoas, quando estão descontroladas, mesmo sem perceber, as suas atitudes, elas se tornam, em potencial, perigosas ao ponto de tirar a vida de uma pessoa. É por isso que precisamos ter uma resposta para isso, e nós vamos trazer aqui rapidamente uma palavra bíblica, e depois até uma orientação de que, se você reconhece que está vivendo esse tipo de sintomas, precisa procurar uma ajuda médica, né? Um conselheiro, uma pessoa que possa ajudar. A primeira coisa que você precisa ter em mente, você crente, você que crê na palavra de Deus e crê no poder de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 a 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus,
é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura, a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Então, a palavra de Deus tem esse potencial, e pessoas que vivem problema de ira, de mudança de comportamento, do que nós estamos falando aqui, labilidade emocional, nós não estamos aqui falando de um transtorno aqui obsessivo, não. Nós estamos falando de algo de mudança repentina que não acontece com muita frequência. São momentos, são coisas que acontecem esporadicamente. Ainda em 1 Coríntios 10, 13, diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Então, meus irmãos, você dá conta. Eu sei que você diz, eu estou muito estressado e eu não aguento as pessoas ficarem falando perto de mim, eu estou perdendo o controle, estou dando murro na geladeira, estou batendo porta de guarda-roupa, estou dando murro na parede, e é uma coisa que eu não dou conta, eu não consigo. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Essas tentações não são desumanas, elas não estão além das vossas forças. Nós podemos, sim, através da força do Espírito Santo, produzir o fruto do domínio próprio e poder resistir a essa pressão de uma forma que você não venha a agir com violência, seja contra você mesmo, seja contra os outros, ou seja contra objetos. Geralmente, as pessoas agressivas, ou elas reagem contra si mesmas, ou elas reagem contra as pessoas que estão próximas delas, ou contra objetos, pessoas que quebram celulares, pessoas que jogam na parede, pessoas que batem porta, que quebram, amassam geladeira, e outros tipos de violência que nós percebemos por esse descontrole. E a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo produz em nós um fruto chamado o fruto do domínio próprio, que esse domínio próprio faz com que você exerça um domínio sobre essas coisas. E nenhuma força é maior do que ele, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, juntamente com a tentação, Deus vai prover o livramento, de sorte que nós podemos suportar. Veja que coisa maravilhosa. Você que está agora nos ouvindo e que tem descontrolado-se diante de situações estressantes, encha-se do Espírito Santo, ele lhe dará força para que você não esteja quebrando as coisas. E veja, quando você descarrega essa energia descontrolada, vai atingir quem estiver mais próximo de você. Então, quem é que vai sofrer mais? Se você é casada, o seu cônjuge, os seus filhos, até os seus amigos. Então, é como uma energia. Quanto mais próximo de você estiver, mais a descarga será maior. Então, vamos exercitar esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo que vem do Senhor. Outra coisa, reconheça a necessidade de ajuda de Deus. A graça de Deus é dada livremente e a nosso favor sempre. Deus sempre, através da sua graça, vai, embora não merecendo, Deus vai nos alcançar de forma que possamos lidar com essas situações olhando com um olhar gracioso e não um olhar de condenação, nem um olhar de raiva. Quando alguém estiver dizendo as coisas de você, peça a Deus que, através da graça, você enxergue aquelas palavras através da ótica de Jesus, pela sua graça, de uma forma retentiva. Assim como Jesus, quando os estavam xingando, ele não proferiu uma palavra, mas a palavra que ele proferiu foi: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso é olhar redentivamente para a maldade do outro e deixar que Deus os perdoe ou julgue da forma que Deus achar melhor. Então, isso é se apropriar da graça, querido. E é um favor imerecido de Deus, e ela sempre nos alcança de uma forma imerecida. Então, busque a ajuda do Senhor nas suas orações. Procure distinguir, através de uma sabedoria bíblica, o que é um problema físico e um problema espiritual. Os problemas espirituais estão na nossa mal relação com Deus, produzindo pecados, e precisamos, então, nos arrepender e buscar a força do Senhor para corrigi-los. Se é um problema físico, um problema que afetou o seu cérebro de certa forma, busque um profissional, ele vai te ajudar bastante. Pessoas que desenvolvem alguma labilidade emocional,
pessoas que estão na menopausa, né? Pessoas que estão vivendo a gravidez ou o pós-parto, diante dos desafios. Isso tudo pode produzir essa mudança de comportamento que leva, muitas vezes, a atitudes agressivas. Então, sabendo disso, busque um tratamento nessa área, uma reposição, uma medicação, que vai te ajudar, com certeza, a lidar com isso. O que for espiritual, reconheça isso pela palavra e confesse ao Senhor, né? Busque no Senhor o perdão dele e a ajuda do Espírito para que o Senhor possa te ajudar. Veja, dentro dessa área de pecados que podem estar gerando esse comportamento na sua vida. A palavra de Deus em Filipenses, é uma carta de Paulo, lá no 2:3, diz: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Ele diz: não procure interesses pessoais, nem desejos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores. Nós sofremos porque nós queremos elogios muitas vezes, queridos, muitas vezes fazemos as coisas com interesse e não somos retribuídos e nós nos chateamos por isso e muitas vezes perdemos o nosso controle. Tudo que você fizer, faça porque Deus manda fazer, mas não espere nada em troca. E nunca considere-se superior aos outros, mas, pelo contrário, na sua humildade, viva uma vida piedosa no Senhor, sem esperar coisas dos homens. Espere o galardão dos céus. Se você entende que está fazendo a coisa certa, Deus retribuirá. Isso é muito importante para você não se irritar. Nós nos irritamos quando fazemos algo e as pessoas não reconhecem. Olha, a palavra de Deus diz que não é para fazer isso. Eu não devo estar buscando reconhecimento das pessoas, desejo, interesse pessoal. A Bíblia diz que nós não devemos fazer as coisas pensando nisso. Não quero receber elogio, eu quero ser humilde e me colocar no meu lugar, no reino, nem mais, nem menos, diante da imagem que Deus imprimiu em mim como filho de Deus e viver essa fraternidade de uma forma tranquila. O apóstolo Tiago ainda diz assim: irmãos, olha, eu já estou terminando, não vou demorar muito mais não. Sabei essas coisas, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E muitas vezes nós desobedecemos essa palavra de Deus e nós pecamos. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Olha, escute mais, deixe as pessoas terminarem de falar, não já se intrometa dando a sua opinião. As pessoas precisam falar, seja pronto para ouvir. Deixa falar tudo. Quando as pessoas começarem a falar, fique escutando. Quando ela terminar de falar, você terá a oportunidade de dar uma palavra sábia que venha edificar, corrigir, educar, como uma boa palavra de Deus faz. Então, fale pouco, seja lento para se irritar. Que a irritação seja aquela que passou do limite mesmo porque agrediu a santidade de Deus ou o nome do Senhor de alguma forma, mas não por causa de você mesmo. Busque conselho de pessoas sábias. Os caminhos dos insensatos aos seus próprios olhos parecem retos, mas os sábios dão ouvido aos conselhos. Provérbio 2:15. Algumas pessoas, na sua tolice, eles imaginam que nunca vão precisar de conselhos. Mas aqueles que têm verdadeiro entendimento sabem ouvir a opinião dos outros. Querido, você não vai viver tanto tempo para aprender só com seus erros. Aprenda com dos outros. Os outros têm muito para ensinar para você daquilo que errou, daquilo que não deu certo. Então, procure conselhos. Algumas pessoas pensam que vão viver tanto que vai dar para, através dos seus próprios erros, encontrar uma vida sábia e não repeti-los novamente e, por isso, evitar muitos problemas. É por isso que existem os outros. E quando nós, então, buscamos conselhos dos outros, eles podem dizer: olha, minha filha, eu já fui por esse caminho, deu errado, meu filho, não faça isso, e assim por diante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes em teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É essa palavra que eu quero deixar aqui para você. Sempre confie no Senhor e não em você mesmo. Em tudo que você fizer, põe Deus em primeiro lugar. E a palavra do Senhor diz que Ele vai endireitar os seus caminhos, os meus caminhos, os caminhos de todos aqueles que o amam e o buscam de verdade. Que Deus possa aplicar essa palavra do seu coração e saiba que, através do Espírito Santo, sim, nós podemos viver o fruto do domínio próprio e não se irritar facilmente e parar de viver dessa forma. Eu não estou falando aqui de bipolaridade, aqui, a questão de uma pessoa bipolar. Estou falando aqui da labilidade emocional, é uma questão mais
leve, mas pessoas que, de fato, experimentam comportamentos extremos em alguns momentos da sua vida, inclusive de uma forma agressiva. Então, tenha cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. Tome posse da palavra de Deus e ela pode fazer muito por você, endireitando os seus caminhos e fazendo você ter uma vida melhor. Tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar. Vou aproveitar aqui nesse momento para mandar um alô para aquelas pessoas que já estão participando conosco aqui e aguardando alguma pergunta, se tiver. Vamos lá. Quem está conosco aqui nessa noite? Nós temos a Ivonete Ares. Boa noite. Eu vou colocar aqui para que vocês possam também compartilhar. Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, minha irmã querida. Saiba que amamos muito, que Deus te abençoe. Ela, minha prima querida Zene, aqui. Boa noite, minha prima. Deus te abençoe, viu? É muito bom saber que sempre nessas quintas-feiras, 18h30, você se reúne com a família e pode, então, viver junto comigo a emoção de compartilhar a palavra de Deus com temas do nosso cotidiano, que todos vivemos. Olha quem está aqui também direto de Brasília, o reverendo Miguel Farinácio. Boa noite, meu irmão querido. Deus te guarde sempre, viu? Que Deus o abençoe de uma forma profunda. Saudade de você. Está aqui o presbítero J. Roque. Graça e paz aos irmãos. Uma boa noite. Uma boa noite para você, meu querido. Que Deus te abençoe profundamente. A nossa querida irmã Arlete, graça e paz. Hoje tive um momento muito especial aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Aí estivemos lá com a Bianca, né, entrevistando aí da pública profissão de fé. Que Deus abençoe essa jovem nos seus caminhos e lhe dê muitas alegrias. Que Deus abençoe profundamente. E mais uma vez o prêmio de J. Roque, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso mesmo, meu irmão. Isso vai tirar de nós muitas frustrações. Quando nós começamos a esperar aí um elogio, esperar uma retribuição dos outros, sofremos, sim. Maldito o homem que confia no homem, né? E faz dele o seu braço forte. Deus, vamos fazer tudo para Deus, querido. Faça o que é certo para Deus e pronto. Não perca a sua paz, a sua alegria, porque não reconheceram algo que você já fez de bom. Amém, glória a Deus, diz o presbítero Silvio. Um abraço carinhoso para você, meu queridão. Falamos há pouco, né? Deus te abençoe. Zelândia, minha prima querida, boa noite para você, minha irmã amada do Senhor. Deus te guarde sempre, viu? Bom saber que você está sempre aí. Olha a família toda reunida, o Petrônio, o presbítero Petrônio. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meu irmão. Todo mundo junto. Aqui, refaz, boa noite. A paz, isso mesmo, meu irmão. Deus te abençoe. Aqui é a Cristine Gisele. Um abraço, minha irmã, por você estar aí. Espero que esse tema tenha contribuído aí na vida de todos nós, na sua vida, de todos aqueles. Ó, Zelândia dizendo uma boa reflexão, sim. Uma reflexão aqui para nós, nessa noite. Nada muito profundo, mas o suficiente para que a gente venha pensar sobre a nossa vida do cotidiano, como reagimos, né, em situações de estresse, perdendo o controle, como estão as nossas manias, né, manias que desenvolvemos aí, pensar que está tudo dentro desse tema de labilidade emocional. Algumas manias só faz mal a nós mesmos, outras manias são prejudiciais às outras pessoas também, né, quando você atrapalha o bom andamento da própria casa, né? J. Roque, amém, meu irmão, Deus te abençoe. Zelândia, amém, minha irmã querida. Olha aí, um tema maravilhoso, sim, com certeza. Estamos sempre trazendo um tema do cotidiano da nossa vida, dos problemas existenciais da nossa existência, né, queridos? São problemas da existência. E o Francisco Dantas, eita bênção, irmão querido, eu acho que ele está lembrando uma vez que eu falei desse tema em outra ocasião, ele presente, e como ele participou e como ele gostou. Aí um abraço, meu irmão, Deus te guarde sempre com toda a família, hein? Que coisa boa, Pai do Senhor Jesus Cristo para todos. Agora aí, um pouquinho mais distante de nós, mas muito perto do coração. Um abraço a esse casal, sim, ao nosso irmão Francisco Dantas, a Beide e a Jéssica. Que Deus abençoe a todos. Meus amados, se não tem nenhuma pergunta, eu já estou me preparando para deixar vocês também fazer suas atividades. Foi muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós falamos sobre labilidade emocional, que são pessoas que vivem, muitas vezes, colocam situações de um modo muito dramático. E a sua vida, ela se torna, assim, muito dramática. E pode aparecer, então, no seu comportamento, reações
fortes, como foi a de Saul em relação a Davi. É claro que naquele tempo não se falava em malignidade, não é? Esse é um termo moderno de hoje, mas a Bíblia retrata muito bem alguém que está, de repente, sentado em uma cama, sentado em um canto bem, de repente fica agressivo e joga uma lança para ferir o outro, né? O que é que explica uma pessoa está, de repente, bem, de repente explode em um sentido mais aparente, só porque uma pessoa disse alguma coisa? Então, queridos, precisa ter cuidado e orar ao Senhor, buscar uma resposta bíblica e até cuidados médicos, quando precisar. Nunca fira as pessoas que vocês amam. Se vocês as amam de verdade, então procure resolver esse problema. Expliquem para elas as suas limitações. Quando você perceber que passou do limite, tente dizer, olha, eu sou uma pessoa assim, eu tenho minhas manias, então quando não acontece da minha forma, eu fico meio contrariado. Explique para a pessoa, ela vai entender. Porque geralmente as pessoas que não têm o problema têm dificuldade de entender certos comportamentos. Imagine alguém que tem que mudar a posição do pano, o outro já está quase dormindo, aí você tira o pano e diz, olha, vou mudar a posição do pano da cama, porque eu não consigo dormir desse jeito. Olha, o outro pode se chatear se não compreender que isso faz parte de uma mania que você desenvolveu e que você está tratando isso, né? Então, são coisas assim que nós precisamos ter cuidado. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Um abraço carinhoso a todos.